Desde menina, a poesia escolheu meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu e o fez, se certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança, que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que o que era fina superfície clara até então seria um dia o fundo misterioso do porão. Desde pequena, a poesia fala ao meu coração. Escuto sua prosa, quase tudo em versos. Escuto-a como se eu fosse ainda miúda e só depois é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. A suspeita, a desconfiança pode ter sido fato se a mão materna, que já aos 11 me levou à aula de declamação, não for de minha memória uma delicada ilusão. Desde pirralha e sapeca, a poesia esperta me chama ao quintal. Me sequestra, apontando ao meu olho o crepúsculo, fazendo-me reparar dentro da paisagem graúda o sutil detalhe do minúsculo. A poesia distingue para mim a figura do seu fundo, o retrato de sua moldura. E me deu muito cedo a loucura de amar as tardes com devoção. Talvez por isso eu me entrelace, eu me embarace, eu me agarre desesperada às saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los. Porque eu sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando analfabeta das letras ainda eu era, me frequenta, faz com que eu escreva para trazer lembrança de cada instante. Desse modo, até hoje ela me tenta. E se tornou um modo de eu fazer durar o durante, de eu esticar o enquanto da vida e fazer perdurar o seu momento. Desse encontro, eu trago um verso como um chaveirinho, trazido de um passeio a uma praia turista, um postal, vindo de um museu renascentista, um artesanato de uma bucólica vila, uma fotografia de uma arquitetura gótica, uma xicrinha, um pratinho com a data e o nome daquele sentimento. Ah, é isso a poesia. Uma lembrancinha eterna do tempo. Eu fiz esse poema na Zambésia, uma província de Moçambique, na África, e eu ganhei um caderninho com um grande amigo meu, Pedro César, que fez um filme Só 10% é Mentira, sobre Manuel de Barros, não sei se você conhece, esse cara é incrível. E ele me deu uma bolsinha que era um bloquinho, sabe? Uma bolsinha que era um bloquinho. Eu guardo com o maior amor. E parece um bloquinho, mas você abre, parece uma bolsa, mas você abre é um bloquinho. E eu estreiei esse bloquinho. Falei, nossa, eu tenho que fazer uma poesia linda aqui. Aí quando eu cheguei lá, veio minha secretária mandou por e-mail uma entrevista para eu responder. E a primeira entrevista, a pergunta era como é que a poesia surgiu na sua vida. Que é uma pergunta recorrente, porque todo mundo quer saber a gênese daquela arte ali. E é perfeita. Mas eu já vinha com problema de querer botar, eu tinha um problema de querer achar sempre uma estratégia para enfiar a poesia dentro de um programa de entrevista. Porque vários programas na época não queriam falar, canta uma música, não queria falar um poema. Tá bem, no próximo bloco. E nunca era. Eu falei, já sei, eu vou pegar uma pergunta que a maioria dos repórteres e jornalistas me fazem, e que eu adoro responder essa pergunta. Só que eu vou responder um poema com um poema. E fiz essa para responder a essa pergunta. Gostou? Ficou ótimo, foi emocionante, inclusive. Todas as minhas outras habilidades que se tornaram profissão são devedoras da poesia. Todo mundo aqui só trabalha porque a poesia abriu alas. Eu não sabia, não estava nos meus planos, eu não sabia que ia ser tão reparado o meu jeito de dizer poesia. Mas assim que eu percebi, já na minha infância, eu descobri que a poesia tinha sido o primeiro teatro da minha vida. A professora
que me ensinou declamação, era no teatro. Ela falava que era interpretação teatral da poesia. A gente fazia recitais, tinha público e palmas. Ela dizia, olha, cada poesia tem personagem, tem cenário, tem historinha. Presta atenção. Ó, Irene no Céu, do Manuel Bandeira, ó. Tem São Pedro, tem Irene, tem o poeta, tem a cozinha, tem o céu. E eu comecei a ver aquilo com esse olhar. Então eu acho que elas têm esse entrelace, sabe? A autobiografia do Fernando Pessoa foi um exercício de atriz e de escritora, de autora. Porque eu tive que achar nele, como atriz, eu fingi que eu era ele. Estudei ele, lembrei a memória dele como se fosse minha. Vou contar a minha história, depois que eu estudei ele. Eu ditei o livro todo, o livro tem 500 páginas, eu ditei o livro. E adorava ditar. Para Thaís Espírito Santo, que é minha assistente maravilhosa, que digita com uma habilidade impressionante. Enfim, então só para dizer, estou dizendo isso porque as coisas são entrelaçadas. É muito difícil dizer onde é que começa uma e começa a outra. Eu só sei que tudo que eu consegui na minha vida, que sem notar, eu de 11 anos em diante, eu me dediquei à poesia. Eu cheguei no Rio querendo dedicar a vida de atriz, minha formação como atriz, mas a poesia foi quem me fez ser conhecido. Meus Manuel Carlos, Shizuki Yamazaki, que me chamou para fazer minha primeira novela, foi Cananga do Japão. Todo mundo me viu falando poesia nos bares da Zona Sul. E aí me chamaram, nós viam a atriz pelo jeito de eu falar a poesia, com naturalidade. A grande mãe aqui de casa é a poesia. É um dom, é uma sina ou é uma maldição a sensibilidade da poeta? É um dom. E é uma sina do ponto de vista que você vira um arauto, não um arauto do que vai acontecer, mas um anunciador das revelações que a poesia traz, porque as pessoas ficam querendo aquela palavra, suas palavras. Acontece coisa no Brasil que as pessoas me perguntam o que eu quero, querem saber o que eu penso daquilo, sabe? E sem contar quando não me sugere, faz um poema sobre isso. Outro dia uma mulher me falou assim, não fez poema sobre deficiente físico, eu tô esperando, entende? É como se você gostasse daquele retratista, daquele fotógrafo, do olhar daquele fotógrafo. E é um dom, porque basicamente eu acho que tem duas coisas que definem um poeta. Não, duas coisas até parece, bilhares de coisas definem um poeta, mas assim, eu acho que ele é um olhador, ele que olha por um ângulo que só ele vê. E ele sabe disso, e por ter intimidade com as palavras, organiza aquilo em palavras. Por outro lado, se tudo a gente sente potencializado, também é mais potente a nossa esperança. Entende? É impressionante. Eu levo cada porrada, mesmo politicamente, do Brasil, situações escrotíssimas que a gente vive. É como se eu tivesse aquele sentimento, aquela indignação, fico puta com aquilo e imediatamente nasce uma onda na hora, tipo assim, como é que é? De esperança, entendeu? Eu gosto muito de ver o mundo sob o ponto de vista de uma poeta. Eu acho um privilégio do ponto de vista emocional. Hoje, se alguém te pedir para se definir, é poeta? Hoje seria poetisa. Poetisa. Eu sempre disse que era comum de dois gêneros, mas eu cada vez mais compreendo, não que haja um gênero na poesia, mas há um gênero na sua autoria, né? E eu acho que nesse caso eu acho inclusive poético a palavra poetisa, sabe? E rima com Elisa. Mas assim, eu acho que é bacana e é afirmativo num mundo tão dominado pelo machismo tóxico, que faz a presença de um homem entre 100 mulheres faz o grupo todo chamar eles. Se tiver um homem, nós temos que falar eles. E se tiver 200 mulheres e um homem, será eles. Então, num contexto desse, eu acho muito bacana, me cabe bem ser poetisa.